Vamos então às configurações dos caracteres. Quando eu tenho um elemento de texto selecionado, seja pela setinha preta Selection Tool, aparece aqui em cima as propriedades mais comuns para a modificação do texto. Quando eu estou com o texto selecionado inteiro com a ferramenta Selection Tool, tudo que eu alterar altera o texto inteiro. Não consigo alterar desta forma individualmente cada caractere ou cada letra. Então aqui tem as preferências mais comuns, como o tipo de fonte, qual a fonte, o estilo da fonte, se é bold, se é negrito, se é itálico, né? Depende, cada fonte tem uma modificação para você fazer. Algumas oferecem mais opções, outras menos. Aqui o tamanho do texto, você pode digitar o valor aqui ou dando cliques aqui aumentando o tamanho do texto. Tenho aqui o alinhamento e tenho essa outra aqui que é envelope, né? Que é a opção de você transformar o texto com, por exemplo, um arco. Eu coloco o preview, o texto ficar dessa forma. Depois falarei sobre este recurso. Esse recurso também aqui de envelope distort não é só para texto, serve para qualquer tipo de objeto. Bom, então vamos lá. Eu estou com o texto selecionado com a ferramenta Selection Tool. Um rápido acesso ao texto é dar um duplo clique. Eu tenho aqui então o cursor piscando já automaticamente, passada para a ferramenta Type Tool. Basta um duplo clique no texto. E eu selecionando aqui, arrastando, clicando e arrastando, seleciono 2 ou mais caracteres da maneira que eu quiser. Se eu tenho duas palavras, por exemplo, eu tenho texto e ao lado vou escrever aqui Fábio. Posicionar um pouquinho para baixo. Se eu estou aqui e dou um duplo clique, ele seleciona só uma palavra. Se eu dou 3 cliques rápidos, 1, 2, 3, ele seleciona o texto inteiro. Todo o texto que tem na linha, né? Tem esses detalhes de rápido acesso também a uma palavra ou só a um caractere. O caractere só é só você clicar e arrastar. A palavra inteira dá um duplo clique. Ele selecionou a palavra inteira, né? Que é o que é separado pelo espaço. Bom, vamos às configurações aqui da aba Character. A aba Character pode ser aberta por aqui, quando tem um texto selecionado com a Selection. Eu tenho aqui a aba Character, só clicar aqui onde está escrito, abre a mesma aba aqui. Ou aqui pelo menu Window, Type Character, ou Ctrl T para habilitar esta aba aqui. Aqui eu tenho tipo de fonte, eu posso digitar se eu sei o nome de uma fonte, por exemplo, Impact, quero trocar a fonte. Coloco lá o IM, ela já passa já para o nome da fonte. Eu pressiono Enter e ele troca o texto. Fácil. Aqui embaixo é o tipo de fonte. Essa Impact só oferece o modo regular da fonte. Não tem bold, itálico, não tem nada disso. Cada fonte tem algumas configurações diferentes, né? A fonte Arial ela tem itálico, negrito, entre outras, né? Cada fonte tem o seu estilo aqui para você selecionar, isso que é chamado de estilo da fonte. E eu tenho essa primeira opção aqui que configura tamanho da fonte, já está em 202 pontos. Essa outra configuração aqui é o espaço de uma linha para outra, por exemplo, eu vou dar um Enter aqui entre texto Fábio. Então é este espaço aqui que eu configuro. Seleciono tudo e diminuo aqui o espaço ou aumento, então fica mais próximo uma linha da outra. Só vou clicando ou digito o valor, coloco alto, fica longe. Se eu coloco o valor de 6 pontos, fica muito em cima uma da outra. Se eu coloco 48, vai ficando. Vou colocar aqui em alto e diminuir um pouquinho ou aumentar o espaço aqui. Aí você depende da arte que você está fazendo, né? Se você quer mais próximo ou mais afastado uma linha da outra. Essa opção aqui é interessante. É o modo que o Illustrator interpreta o espaço entre um caractere e outro. Na maioria dos casos, na grande maioria, 98% dos casos, eu recomendo tirar do modo alto e colocar no modo óptico. Porque tem ele dá um espaço melhor entre os caracteres. Porque ele faz a análise do caractere do seu início, né, do começo ao final, dando o espaço certo entre os caracteres. Porque existem, por exemplo, um L minúsculo, um E maiúsculo, um X minúsculo, então ele varia de acordo com o espaço da fonte que foi criada. Então pode ser que fique em um caso o T com bem mais próximo do E aqui, por exemplo, né? Não neste caso, né? Mas uma outra fonte, um outro L, um W, né?
Então ele fica mais longe ou mais perto e o outro caractere em relação ao outro já fica mais próximo ou mais afastado. Então o modo óptico de você deixar aqui é o mais adequado. Olha só, pode ver que cada um aqui, ó, tem um valor diferente, porque ele faz uma análise. Olha só, você coloca no óptico, ele coloca um valor para cada um, deixando certinho os espaços, né? Deixando o mais próximo possível dos espaços. Mas em alguns casos você precisa configurar este espaço manualmente de uma palavra para outra. Como fazer isso? Primeiro, se você quiser mais espaço entre os caracteres de todo um texto aqui, ó. Então você selecionou tudo, você vai por essa opção aqui, vai aumentando o espaço, ó. Vai digitando valores mais altos, colocar aqui 100. Então aumentou bem o espaço entre um caractere e outro. Vou colocar aqui em alto também, aqui, né? Alto não, vou colocar aqui em 0, já no normal aqui, o padrãozão. Aqui embaixo eu tenho a opção para esticar o texto na horizontal, aqui para esticar o texto na vertical, e aqui eu tenho a linha base. Se eu quero que a linha base está aqui embaixo, que é aquela linha que eu mostrei aqui com a Direct Selection, essa linha vermelha. Se eu mudo essa opção aqui, não só com o texto inteiro selecionado ou só um caractere apenas, então se eu mudo, aumento, ó, o texto vai mais para cima, a linha base do texto fica valendo aqui para cima, fica aqui, ó, fica diferente dos outros. Olha só, quando eu mudo aqui, ó, a linha base do texto está mais para cima, mas em alguns casos usa, outros não. Vou colocar aqui o valor 0 para voltar ao normal e ficar igual aos outros. Então está tudo certinho aqui. Essa aqui permite que eu faça a rotação de um único caractere dentro aqui, ou vários caracteres. Coloco o E rotacionado não sei quantos graus para cá, o X rotacionado mais outros graus para lá. Você vai configurando por aqui, né? Legal também essa configuração que me permite. Eu posso editar o texto, né? Isso que é legal, um texto editado. Voltar ao normal aqui, pressionando Ctrl Z, certinho. Aqui é só colocar no 0 agora. Aqui embaixo eu tenho outras opções do texto sublinhado ou trachado, né, com um risco dentro do texto aqui. O risco é feito de acordo com a cor que o texto está selecionado, ou sublinhado, né, embaixo, retiro. Essa opção Sharp aqui, quando é para web, eu tenho algumas opções que o texto fica mais nítido. Na maioria dos casos utilize Sharp, se você salva o texto uma imagem que vai para a web, por exemplo. E essa outra opção de Language. Essa é interessante. Embora o software seja em inglês, eu posso colocar o texto aqui, sempre que eu desenhar, principalmente um parágrafo, um texto comprido, tem uma caixa de texto enorme, eu coloco o que é em português Brazilian, no nosso caso aqui no Brasil. Porque ele consegue também identificar erros de português, ele possui um dicionário dentro do Illustrator em português que localiza falhas comuns. Então você faz a checagem e ele analisa o texto se tem uma falha de acentuação ou não, né? Então fica bem mais fácil se você deixar aqui em português Brazilian quando é um texto bem comprido. Então faça isso, né? Então são essas configurações que oferece essa caixa aqui. Porém, você não precisa toda vez habilitar essa caixa para configurar certos recursos. Existem atalhos que servem até para toda a Creative Suite, falando de texto, né? O Illustrator, o Photoshop funcionam da mesma forma. Então você não vai ter muito trabalho aqui. Por exemplo, se você quiser aumentar o tamanho do texto, o atalho você mantém o Ctrl e o Shift pressionado. Daí tem um valor de maior ou menor, que são aqueles jacarezinhos que você aprendeu no prézinho, que no caso é do lado da letra M, a vírgula e o ponto. Então você aumenta o texto por aqui, ó. O jacarezinho para a esquerda diminui, o jacarezinho para a direita aumenta, ou seja, o ponto aumenta o texto e a vírgula diminui. Então você tem essa configuração. Você pode fazer por caracteres individuais também. Seleciona só um e faz o atalho ou muda por aqui. Tem essa configuração de espaço, kerning, que é chamado espaço entre um caractere e outro. Seleciona o texto, Alt pressionado e a seta do teclado para a esquerda aumenta e para a direita diminui. Então são esses atalhos aqui que são os mais usados. E também este atalho que você dá o espaço entre uma linha e outra. Aí você seleciona as linhas que você deseja, Alt pressionado, seta para cima ou seta para baixo. Aí é bem mais rápido de você configurar o seu texto. Então,
Neste caso aqui, ó, vou colocar aqui meu nome, ó, escrever aqui Fábio, embaixo escrever Beccari. Então aqui fica para aquele tipo de efeito, ó, que o texto, vou colocar uma cor, né? Claro que você pode selecionar uma cor para cada fonte também, cada letra. Por exemplo, o F eu quero que seja amarelo, então selecionei só o F e mudo a cor ali dele para amarelo, né? Contanto que seja o preenchimento aqui esteja marcado. Então eu posso fazer isso também, uma cor para cada letra, né? Mas eu vou deixar em vermelho aqui, tudo certinho. Então aqui, se eu quero que o texto aqui acompanhe o espaço aqui para que fique certinho aqui entre aqui, né, que acompanha o F comece aqui em cima do B e o O acabe aqui em cima do I. Então seleciono só esses caracteres e com o Alt pressionado e as setas do teclado, a seta no caso, a seta para a direita, eu vou dando espaço, ó, e encaixo o texto ali certinho, ó. Então fica aquele tipo de efeito que você vê muito aí para criação de logomarcas ou enfim. Seleciona todo o texto, posso aproximá-lo mais aqui, Alt agora seta para cima ou para baixo, coloco mais próximo aqui as linhas. Então aí os atalhos principais de formatação de caracteres, né? Que é muito utilizado realmente. Então a próxima aula eu vou falar sobre as caixas de texto.